Olá! Aprovada aqui na LESP a Lei 16.682 de 2018, que institui 26 de julho o Dia do Orgulho Crespo de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios Solange Dias, consultora de beleza étnica. Seja bem-vinda. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite que eu recebi de vocês e para mim é uma importância no alto, né, falar sobre orgulho crespo, né, alguma coisa que antes nós não tínhamos abertura na mídia para poder falar, mas agradeço, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Também agradeço a participação aqui conosco de JP Freitas, que é especializado em cabelos crespos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito feliz pelo convite. É um prazer também estar aqui ao lado da minha maestra, né, dos cabelos. E como ela já soltou aqui, é muito importante também estarmos aqui para falar desse assunto, que é muito importante. É um assunto que está ganhando muita força e a gente quer poder também contribuir um pouco do que a gente faz até aqui. Obrigada. E em ambiente virtual nós temos também Gil Black, que é especialista em educação de corte de cabelo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. Agradeço a todos que estão presentes nesse momento. Ao meu amigo JP Freitas, a Solange também, uma grande especialista na área da beleza. É uma honra fazer parte desse grupo, onde nós iremos abordar o tema do crespo. Isso é 24 horas na minha cabeça, literalmente. Obrigado a todos. Verdade, obrigada. Solange, para começar, dá uma introdução para a gente do que hoje a gente pode falar como o orgulho do cabelo crespo. Antes, acho que passou por uma transição, na verdade, nos últimos anos sobre isso, né? O que nós não tínhamos aqui no Brasil era realmente o apoio da mídia, que são as pessoas que são influenciadoras, né? A mídia realmente influencia bastante na questão do visual crespo e do respeito, né? Com essa questão do cabelo crespo. Então, mudou bastante. Nós não víamos isso aqui no Brasil, né? Então, essa introdução faz com que as crianças, os pais, os profissionais da área comecem a se interessar por esse tipo de abordamento em relação ao cabelo crespo, né? Educação é tudo, né? E é onde nós chegamos hoje, né? Eu fico muito feliz por isso. Como foi para você começar a trabalhar com o cabelo crespo, hoje até se tornar uma referência? Então, a minha mãe é uma grande referência para mim, né? Ela teve a grande ideia, na época, de querer introduzir isso através de educações dentro do próprio espaço dela, que era a nossa casa. E aí ela chamou a atenção na época era uma empresa, né, que fazia os treinamentos de cabelo, mas ensinava, escola, enfim. E eles falaram, por que não a senhora vir até aqui e falar sobre o cabelo crespo, porque nós não temos material nenhum. E na época eu fazia uma faculdade de letras e tive a oportunidade de beneficiar e abrilhantar o trabalho dela, fazendo realmente a questão do roteiro, enfim. Mas eu iniciei com a mamãe. E aí uma empresa chamou a atenção de uma empresa multinacional, a qual me deu a oportunidade para ter um olhar diferente de como era essa questão assumir a questão do cabelo crespo, como é que se trabalhar com o cabelo crespo, conhecer um pouco mais sobre o negro no Brasil, o negro no mundo inteiro. Isso realmente para mim foi fundamental. Então ajudou bastante. JP, fala um pouco do seu trabalho também como especialista nesse tipo de cabelo que requer cuidados especiais também, né? A gente vê até uma finalização quando vai se fazer, tem todo um trabalho, mas também fica a coisa mais linda, né? Isso já vem também dentro de casa, né? Eu cresci vendo meu pai e minha mãe de cabelo black, minha mãe colocando bob, esquentando ferro no fogão, e aquilo eu ficava, caracas, que incrível, né? Mas também só tinha aquilo até ali. Minha mãe só conseguia ir até ali, porque também não tinha recursos em salões, em perfumarias. Então, ver aquilo ali
ficou algo engasgado, assim, por que não mais? E a parte boa é que minha mãe, tipo assim, a boa que eu enxerguei, não escovava e não alisava. Ela assumia o black dela mesmo, sem definição, sem produto, ele seco. E quando eu comecei a cortar meu cabelo em salão, que meu pai me levava, nós tínhamos muito mais recursos masculino. Ali já tinha um gel, ali já tinha um outro penteado. Então, quando eu comecei a me tornar cabeleireiro, eu falei, uau, agora eu consigo levar recursos para minha mãe que ela não tinha. Então, dentro da minha casa, foi uma ferramenta essencial. Infelizmente, eu comecei a entender muita coisa muito tarde, que eu já não conseguia reverter muito na minha mãe, porque de tanto ela trançar, de tanto ela passar o ferro quente no cabelo, acabou perdendo parte do cabelo muito cedo. E aí hoje, com o recurso que eu tenho, conhecimento, técnicas, eu já não consigo mais introduzir isso na minha mãe. Mas uma filha de 9 anos que eu tenho hoje, ela é empoderadíssima. Com o cabelo natural, ela já consegue se reconhecer com o cabelo. Então, minha casa, ela foi uma grande referência. Gil, conta pra gente do seu trabalho, então, com os cortes, né, de cabelos. Como que é trabalhar com o cabelo crespo, com o cabelo cacheado e também empoderar as pessoas em relação a isso? Muito bom. Agradeço muito, de coração mesmo, essa força, a qual fortalece muito a linha do afro. Eu fui me desenvolvendo, estando no mercado, eu já, né, contando até o tempo de hoje, há 25 anos no mercado, e numa vida contínua e comum, era ter um cliente que sentava na cadeira e ele sempre vinha com uma referência de alguém que ele tinha ali, né, de opção de um corte inovador. E eu via que realmente, como a Solange falou, a informação era muito limitada. Então, vamos supor, o jogador utilizava um corte de cabelo, né, ou o cantor, as pessoas vinham por essa influência. E quando se voltava para o afro, né, para o cabelo crespo, não tinha-se opção. Então, a opção do jogador que atuava ali na época, que era uma época de momento que estava em ascensão, era uma linha de sem escolha, quem era, né, na linha do afro. Nunca chegava um afro e falava, eu quero como tal pessoa, porque a maioria dos cortes era comum, corte de cabelo raspado, era meio universal isso. E aí eu fui entendendo ali no meu desenvolvimento que eu precisaria, de qualquer forma, evoluir na minha formação técnica, conhecer um pouco mais a matéria-prima e tentar crescer captando pessoas que eram influenciadoras, vitrine, para poder ver o mercado, uma opção feita por um profissional, que era eu, e o pedido de um cliente em qualquer barbearia no Brasil, querendo aquele tipo de corte que era uma pessoa negra utilizando pelo seu tipo de cabelo, que poderia influenciar. Aí a gente traz esse dia de hoje. Então eu consegui expandir um pouco no mercado, levantando um pouco a bandeira, né? Porque nós vivemos um país que a gente está hoje falando de uma linha crespa, mas nós vivemos no país que a etnia é muito forte. Então, a gente também não poderia 100% levantar a bandeira, mas também levantar a bandeira para aquela classe, tanto profissional quanto de cliente, aos poucos. E isso eu acredito que da minha parte, eu consegui desmembrar um pouco, entrar nessa selva, junto com a minha força, o JP, outros profissionais. A gente conseguiu startar e dar escolha para o cliente e também tivemos a possibilidade de chegar em pessoas que têm visibilidade e fazer algo inovador, porque isso também refletia em outros estados, lugares, e isso para mim hoje tem sido muito satisfatório, porque eu vi a coisa acontecer e justamente porque eu via que era fraco esse desenvolvimento, entendeu? Uhum. Solange, você comentou sobre a pouca participação, ou se falar pouco sobre esse assunto na mídia. Hoje a gente vê, por exemplo, apresentadoras, repórteres com o cabelo black. A Maju, né, Coutinho, ela é a referência nesse assunto. Acho que talvez tenha sido a primeira ali que assumiu um black mesmo, num lugar que não era comum. Como que é romper também essa bolha? E o reflexo disso para outras pessoas. Às vezes ela posta, inclusive, alguns vídeos, né, das fãs mirins dela ali com os seus blacks, fazendo referência a ela. Bom,
Eu venho de 3 ciclos diferentes. Eu passei pela década de 80, houve essa mesma revolução, porque em 70 todo mundo usava o Black Power. O mercado dos crespos, que é diferente das encaracoladas e cacheadas, que tem uma miscigenação, ele vem alterando nesses 3 ciclos que eu tive a oportunidade, que eu estou fazendo parte agora do 3º. Então é assim, não tinha uma força com o nosso querido Tony Tornado, houve toda aquela Black Power, né? Enfim, houve também a força também naquela época, só que ela não conseguiu se manter, né, como hoje. Então eram somente os cantores, enfim. Depois as coisas começaram a introduzir de uma outra forma, porque começaram a enxergar o Brasil, as empresas lá fora, que já trabalhavam com fabricação de produtos, especialistas mesmos, dentro do cabelo crespo e depois das cacheadas encaracoladas, começaram a prestar atenção, porque o nosso país é muito grande. Né? Você vê a história no Amazonas, as mulheres que têm cabelo crespo, a história é outra. Você vai na Bahia, a história é outra. Então, hoje, por exemplo, a Maju, Gracinha, né? Uma gracinha. A mãe dela começou com a minha mãe. Olha, eu conheço a Maju desde pequena. Ela conseguiu introduzir, não só pela postura, porque eu falo que cabelo fala muito, né? Inclusive, eu até falei uma vez eu tive a oportunidade de trabalhar com esse grande profissional que é o JP, que eu falei, vamos usar uma palavra, deixe seu cabelo falar por você. O cabelo fala muito. E eu fico muito orgulhosa de ver ela estar num canal que realmente consegue atingir toda a população brasileira, onde ela consegue, através da imagem dela, introduzir de uma maneira bastante forte. E eu fico muito feliz com isso. Mas tem que começar pelas crianças. E, eu volto a dizer, a educação, para mim e para todos nós, é fundamental dentro das escolas, que as pessoas comecem a enxergar a criança negra de uma forma diferente. É importante que isso, a mãe entenda como é que ela pode manusear esse cabelo, da mesma maneira como o JP comentou, que ele tem uma filha super empoderada, como uma vez, vai para a escola, assume esse seu cabelo. Então, tem as fases, tem os respeitos. Então, nós estamos numa época bastante interessante para realmente retomar esse assunto, mas manter. Porque em 70 nós não conseguimos manter dessa forma. Né? 90 foi bastante forte, nós tivemos um ritmo de vários profissionais que estavam nesse movimento, mas ainda não tinha uma mídia forte como está hoje, não tinha todo esse movimento forte como está hoje. Né? Os meninos aí fazendo, cada vez mais representando as estilizações, né? Um outro grupo de pessoas, porque nós temos hoje no mercado vários tipos de profissionais que trabalham nessa parte de acabamento, que realmente estão conseguindo implantar, né, no mercado uma maneira que seja mais simples e com as empresas apoiando, melhor ainda. Né? Então, eu estou bastante satisfeita. Tá? O Brasil está realmente entrando em outro ritmo. Né? Então, é isso que eu tenho para dizer em relação à introdução do cabelo crespo e falando de Até dele. Pegando um pouquinho do gancho da Solange, uma pergunta então para o JP e para o Dil. Vocês já receberam no salão de vocês, né, na barbearia aí, o pedido de, por exemplo, um menino, né, olha, a escola pediu para cortar o cabelo, ou, né, aquele cabelo black, ou o cabelo tá comprido e tá chamando muita atenção. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo quando eu era jogador de futebol, antes de ser cabeleireiro. Quando eu fui para um clube para jogar e tinha um outro moleque que jogava comigo, que tinha cabelo mais ondulado, meio surfista, e só que ele acordava e já ia, não arrumava o cabelo, não estilizava o cabelo, não tinha nenhum acabamento no cabelo dele.
E aí o clube entendeu que aquilo ali era uma falta de higienização. E eu usava cabelo black na época que eu jogava. Então, obrigaram ele a cortar, e aí olharam para todo mundo que tinha cabelo grande, e aí a gente já teve que entrar nessa onda. Mas ele de fato, ele não cuidava do cabelo, que não era o meu caso. Uhum. Então eu entrei nessa onda de corte, mas na época eu não tinha um argumento de fala. Então eu queria me tornar jogador, eu achei que aquilo ali era importante fazer, acabei entrando na onda, acabei cortando, o que eu não faria hoje, sabe? Então assim, ó, hoje eu tiro pela minha filha. A minha filha, ela vai para a escola, ela escolhe o formato do cabelo que ela quer usar. Minha filha opta por ter muito mais volume do que definição. Então, é como ela quer ir para a escola. E ela vai para a escola muito à vontade. Eu conheço minha filha de trás para frente. Momento nenhum vi minha filha sensível por alguma fala, tanto de colegas. Na verdade, até aconteceu um caso, mas não foi a escola em si, foi natação. Que assim, ó, hoje nós temos recursos de toucas maiores para quem tem mais quantidade de comprimento de cabelo. Minha filha entra no caso. E ela usava uma touca que ainda não era a touca que cabia todo o cabelo dela. E aí ela foi para a escola, um coleguinha falou para ela assim, nossa, seu cabelo é feio e não entra dentro da touca. E como a Solange falou que a educação começa nas crianças, da minha filha para um adulto, a minha filha não precisa desconstruir nada. É só construir, diferente de um adulto. Então, o que foi construído na cabeça dela é que assim, ó, você vai ser o que você quiser, do jeito que você quiser, mas o seu cabelo é assim, a sua pele é assim, sua etnia é assim, seu papai e sua mãe é assim. Já está sendo ensinado nisso. Até que ela olhou para o garotinho e falou assim, ó, foi a educação que a sua mãe te deu. Na minha época, o nosso recurso de defesa era agressão, verbal ou física. Então, introduzir isso nas crianças é fundamental. Então, minha filha, acredito eu que ela não vai passar esse lance de, corta o cabelo. Você vai ter que cortar, você vai ter que prender. Não, é o que ela quiser. Se ela quiser prender, ela prende. Se ela quiser alisar, ela alisa. Se ela quiser soltar, ela solta. Então, começa desde casa mesmo. E dentro de casa, para que nas escolas, o comportamento da minha filha ou de qualquer criança, ele fala por si. Gil? Eu também utilizei muito o meu cabelo, eu fazia muita progressiva, né? Eu não tinha lá também aquela opção, então eu fazia aquilo que era de comum, né? Quando se deixava o cabelo crescer, era um formato cresce para alisar, né? Não tinha essa liberdade. Hoje, ao contrário, meu cabelo é crespo, eu utilizo bastante ele enrolado, eu trabalho muito com... Eu vou até mostrar para vocês aqui, se vocês me permitirem. Claro. Hoje, a linha do afro aqui, a gente utiliza uma esponjinha dessa daqui, né? Esses furinhos aqui são introduzidos no cabelo e ele cria uns virotes, a gente vê até um aspecto como se fosse dread, né? Mas é só mesmo um penteado. Então, a galera usa muito esse material aqui. Eu também utilizo muito no meu cabelo, em cursos também que eu aplico aqui pelo Brasil ou no exterior. Eu sempre falo, cabelo crespo tem várias formas de fazer um estilo. Você consegue versificar muitas vezes, né, uma linha masculina ali, porque o homem é um pouco mais radical, né? Hoje a gente vê que as mulheres fazem um corte na lateral, deixa o outro lado um pouco volumoso, dá um design muito bacana. Então eu consegui entender que existia muita coisa boa, diferenciada pra gente, só que a gente não tinha esse acesso, né? E o que eu acho que no Brasil hoje a gente está desconstruindo e construindo, como a Solange falou, é criando algo, né, que na verdade não criamos, ele já está vindo, só que ele teve pausa, né? Então hoje essa criação de inovação com o que era utilizado nas décadas de 80, hoje ele está sendo a mesma coisa, só que ele está sendo mais utilizado. Mas eu percebi que quando eu fui para o lado da Europa, já tinha pretos, e os negros lá já usavam os cabelos versificados. Era tipo como se a gente não soubesse que teria outros povos igual a gente, que teriam opções de várias linhas de corte de cabelo. E aí nos Estados Unidos, muito mais ainda, porque a gente tem essa referência, né, dos norte-americanos, os afros, né? E aí chegou no Brasil, eu falei, qual que é a nossa referência por opções? Eu falei, a gente precisa implementar isso aqui. E aí eu comecei a ministrar cursos e eu percebi que eu era um dos poucos que falava de afro, e ainda sou. Essa gama de profissionais,
ainda não se destacaram, porque tem o volume maior. O volume maior é comum. Eu quero se tornar barbeiro porque eu quero cortar cabelo liso. As pessoas não querem, talvez, cortar os 2 tipos de cabelo ou até mesmo se tornar especialista em uma linha do afro. As pessoas, às vezes, acham que isso é muito difícil para ganhar esse conhecimento. E, às vezes, não sabem o quanto de cliente que necessita de profissionais. E essa pessoa que se limita, ela vai para uma capacitação para ver o mercado num volume muito grande de pessoas que faz algo muito comum. E quem precisa de vantagem e força é a classe mais fraca de profissionais que não se capacitaram. E aí hoje, por exemplo, eu tenho uma barbearia aqui na Zona Sul de São Paulo. E quando eu abri a barbearia, uma entidade me deu uma sondagem, consultoria de abrir para o público correto. Eles perceberam que eu, por ter uma associação de black na marca e por estar localizado numa área que não teria pessoas negras, o conselho foi que não seria bom eu abrir minha barbearia na Zona Sul de São Paulo, porque realmente a entidade, a empresa, ela não queria que eu errasse, ela queria que eu fizesse algo mais fortalecido. Então ela falou, por você ter essa linha de afro, aonde você quer estabelecer o seu comércio, pouco a sua clientela. Mas aí eu pensei diferente, eu falei, se é pouco 1% de negro, 1% de negro seria 100% para mim, porque quantos poderia fazer igual eu? Ninguém. Então foi aí que eu entendi que o mercado, ele mostra pra gente que não tem tanta clientela, mas também não existe tantos profissionais. Em todos os lugares que eu vou, assim, eu falo, quantos aqui cortam o cabelo afro? Aí a mão sempre é uma mão reduzida. Mas na minha cidade não tem. Eu falei, aqui tem, é porque você não convida a pessoa negra do cabelo crespo a vir fazer parte do seu estabelecimento, porque você precisa mostrar para ela que você sabe lidar com isso. Então eu acredito que falta também muitos profissionais, apesar de já ter os seus conhecimentos, os seus destaques no mercado, mas elas precisam explorar também esse conhecimento da linha do crespo, essa matéria-prima, porque, como eu falo, o cliente se torna fiel 2 vezes mais, entendeu? Porque ele não entrega o cabelo dele para outra pessoa, a não ser aquele especialista que, o JP sabe. Quando ele faz aquela definição, a pessoa já imagina, não existe alguém no mundo, e coloca mundo, que faz melhor do que você. E na verdade não existe, porque na verdade deveria existir. Mas, como a Solange falou, essa linha de marketing que é direcionada está fazendo pessoas tirar essa crença de talvez isso é muito difícil e começar a aderir, trazer essa clientela para dentro do seu estabelecimento. Porque o público é fiel, ele tem um investimento também dentro do serviço, Para você ter uma noção, aqui no meu estabelecimento, eu tenho um preço diversificado, porque eu sei que o corte de cabelo afro ele é um pouco mais demorado. Então eu tenho um preço um pouco diferente de um padrão comum. Por quê? Porque eu sei que para entregar aquele serviço com competência, eu preciso ter um tempo para diluir meu conhecimento e fazer o cliente sair satisfeito. Então eu vejo que as pessoas estão preocupadas, às vezes, com o dinheiro e não esquece de trazer o valor. Porque o valor que vai determinar para a pessoa o quanto ela é competente e o preço que ela vai ganhar de acordo com aquele trabalho. Eu acho mais ou menos nessa linha. Falta mais pessoas para se capacitarem, para crescer, para se tornar como a Europa. Em vários lugares tem alguém que entende de afro. Nos Estados Unidos, em vários lugares, tem alguém que entende do afro, do cabelo crespo. Acho que o Brasil está ganhando essa força nessa junção que nós estamos fazendo com uma força nessa pauta, de fazer com que pessoas comecem a sentir esse desejo desse novo aprendizado. Posso falar? Claro, Solange. Bom, a minha mãe foi muito ousada, Eu cresci nos Jardins, Alameda, Lorena, Guarará e Ibirapuera. A minha mãe ela foi muito ousada porque ela começou a alisar cabelo ali na área e ninguém enxergava o público preto, que hoje fala preto aqui no Brasil. Mas o salão da minha mãe sempre foi muito lotado. Por quê? Porque as empregadas domésticas vinham para fazer o cabelo lá. Mas não tinha só empregadas domésticas, tinham outros negros camuflados ali que estavam em ascensão. Mas o que é mais importante ainda, que é
um tema que eu quero abordar. O cabelo crespo hoje, em matéria de acabamento, ele está muito fragmentado. Quando eu falo da educação, você tem a criança, mas quando você entra na adolescência, tem as tribos. Tem as meninas que gostam de samba, a musicalidade é fundamental. Você pode perceber que as pessoas que gostam de samba, as meninas, elas têm um comportamento com o cabelo. Quando fala de jazz, de funk, é outro comportamento. Tanto que você pode perceber que dentro dos crespos você vê meninas com perucas. Ah, porque nos Estados Unidos só usa peruca? Não. É aquele movimento, a musicalidade, ela determina. Então ela coloca a peruca, por que não? Ela tem uma trança embaixo, por que não? Porque tem um grupo de profissionais que às vezes estão um pouco esquecidos, que às vezes não sabem técnicas que são fundamentais para que aquele cabelo seja trançado e que cresça saudável. Então nós temos as trancistas, nós temos os naturalistas, nós temos especialistas em cortes de crespas cacheadas, nós temos os que alisam também, que vê também com um outro olhar. Mas esse movimento, ele está integrado, o cabelo, ele está integrado a uma posição, à musicalidade, essa fragmentação é importante. Agora, independente de, é importante que isso seja respeitado. Não só com perucas, tranças, naturalistas, os crespos, as... Você fala, poxa, eu não sou preto porque eu não aliso o cabelo, porque eu aliso o cabelo. Não, você também pode, você pode tudo. Então, nós estamos num momento agora onde tudo é permitido desde que você tenha conhecimento, e eu volto de novo, não querendo te interromper, a educação é fundamental. Né? Se não tiver educação, por favor, não faça, né? É onde eu ia chegar, na parte da educação. Educação. Porque assim, ó, a fala do Gil é exatamente assim, não tem mais profissionais referências que estão em ascensão para cuidar de cabelos crespos. Não estão porque eles só querem pegar o processo do telhado para cima. Só que precisa entender sobre o cabelo, precisa ter essa informação. Não é só chegar lá e fazer a execução, porque a execução, para muitos, vai ser algo dificultoso. Cara, mas se você tiver a informação, se você tiver o entendimento do que é o cabelo crespo, você vai conseguir ter muito mais argumento para sentar com a pessoa, para entender sobre o dia a dia dela, a dificuldade dela, para você entender sobre o que foi colocado dentro dessa pessoa. Porque dependendo do que foi colocado, você vai ter que ter um papo com ela para ela ir lá dentro, para entender sobre o cabelo dela. Talvez é um lugar que você não tenha nem conhecimento para estar levando, mas só para dar uma informação para ela visitar. Mas se não tiver a educação para parar, para entender, para ouvir e para executar, só a execução ela não é responsável para fazer com que tenha mais referências no mercado. E quem for referência precisa aparecer, precisa usar as mídias, precisa pôr a cara lá e falar com propriedade do que é o cabelo crespo, de como lidar, de que é um cabelo que hoje, como o Gil falou, tem muitos mais recursos para você ter um cabelo bonito, colorido, com movimento. Para você ter uma ideia, eu acompanhava o Gil pelas redes sociais, olha onde encontrei o Gil, nas redes sociais. Ele, né? E como que gerou a nossa conexão? Gerou a nossa conexão porque ele faz cabelo de um jogador de basquete, muito conhecido, o Leandrinho, e onde ele usava a esponja dele no dread. E o Leandro despertou uma vontade de fazer uma outra proposta de finalização. Como o meu resultado já estava falando por mim, que é a fala da nossa mestre, o Gil me conectou. O Leandro quer fazer um trabalho assim. O Gil me levou até o Leandro para fazer a finalização que eu já faço nas mulheres. Então, olha onde está ganhando força. Deixa eu aproveitar. Que legal. Quando eu comecei a viajar, eu tive vários mentores, né? Eu tive uma mentora que inclusive eu estava falando com ela ontem, que ela é de Barbados. E nos Estados Unidos, onde foi a maior revolução, tudo começou com o cabelo, por incrível que pareça. Os primeiros milionários nos Estados Unidos começaram com a movimentação de cabelo. Nós temos aí a história de Madame Walker, as grandes fábricas
criaram profissionais especialistas, começaram a se especializar na parte química, com imagem, com revistas, que eu me surpreendi. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Mas os primeiros milionários nos Estados Unidos começaram com essa questão do cabelo, por incrível que pareça. É um mercado que ele movimenta vários segmentos. É um mercado que ele movimenta. Antes as pessoas não tinham olhar. Aí falava assim, meu Deus, tem olhar para esse mercado de cabelo crespo de uma maneira que ele não precisa ficar preso somente nos acabamentos. Ele pode crescer na produção artística. Ele pode crescer como uma pessoa que é especialista em conhecimentos químicos. Ele pode crescer com a questão de produções, né, lá atrás dos bastidores. Eu percebi, eu acreditava que quando eu era mais jovem, que eu tive a oportunidade de fazer faculdade, a minha mãe, você vai estudar, meu sonho era ser comissária de bordo, aquela coisa toda, mas depois eu percebi o quanto eu não precisaria ficar presa somente dentro do salão de beleza. Esse mercado, ele abre uma vertente para tudo. Eu não acreditava nessa possibilidade, né? Tanto que hoje, graças a Deus, né, você mesma me apresentou como consultora, porque eu consigo enxergar e nós não precisamos ficar parados só naquilo. O mercado das crespas, esse tema que vocês estão conversando aqui conosco, meu Deus, que lindo! Vai fazer com que as pessoas enxerguem que pode ser um barbeiro, como meu grande amigo aqui, que eu vou conhecê-lo pessoalmente, tá, Ju? Tá, um grande profissional como o JP, como tem muitas trancistas, muitos naturalistas, muitos profissionais que sabem sobre acabamento com propriedade, e que se for fazer uma química, também tem que ser com propriedade e com educação, senão não vai. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar até nesse tema da educação, da formação de profissionais para atender esse público. E o que tem de tão especial, de tão diferente aí no cabelo das cacheadas, no cabelo crespo, que requer aí tanto cuidado. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso. Estamos de volta com a Lesp em Pauta hoje, falando sobre o Dia do Orgulho Crespo aqui no estado de São Paulo, né? Então, ter aí a consciência, discutir o assunto e principalmente valorizar o cabelo crespo, cabelo cacheado aqui no estado. O dia é considerado aqui em São Paulo por uma lei aprovada pelos parlamentares, então 26 de julho. Eu tenho aqui nos nossos estúdios Solange Dias, que é consultora de beleza étnica, também JP Freitas, que é especialista em cabelos crespos, e também em ambiente virtual, Gil Black, especialista em educação de corte de cabelo. Bom, conta um pouquinho pra gente, JP, a gente falava no finalzinho do bloco anterior a questão da educação, a formação dos profissionais. O que tem no cabelo crespo ou no cabelo cacheado que precisa, né, de um tratamento diferenciado ou uma hidratação diferenciada? O que vocês, né, já com tanta pesquisa descobriram? Eu desde a minha formação como cabeleireiro, o setor tratamento, cuidado, ele sempre foi muito forte. Tinha o setor da transformação química, né, a desestruturação, mas o setor tratamento, ele sempre foi muito forte. E aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu ainda como auxiliar, eu lavava muito cabelo, eu tratava muito cabelo, e eu não via essa mesma proporção sair na hora dos cortes. Ela vem aqui, trata o cabelo, na época era muita escova,
escova o cabelo e vai embora. Por que eles não cortam? Por que essa mesma proporção não vai para o corte? É até que eu fui entender que é um cabelo que ele requer um cuidado especial, sim, porque ele é um cabelo com curvatura. Essa curvatura, geneticamente falando, natural, ela tem essa dificuldade da própria criação, né, de oleosidade do couro cabeludo, essa deficiência em percorrer pelo fio. Então, naturalmente falando, já é um cabelo que ele vai nascer com a característica de cabelo seco, de cabelo ressecado. Então, como auxiliar, eu fui entender que era um recurso muito forte, porque era um cabelo que ele já nascia com essa deficiência dessa oleosidade, diferente de um cabelo liso, que se lava com frequência, porque essa oleosidade, ela escorre por ser um fio reto. E aí, tanto que no meu salão hoje, o nosso carro-chefe é o tratamento, porque a gente entendeu que é um cabelo que ele quer um cuidado especial, ele precisa de um produto de qualidade adequado, a maneira de secar o cabelo ter toda uma técnica de como lavar, respeitar tempo de ação. Então, até as indústrias entenderam que seria importante olhar para esse momento e fabricar produtos de qualidade para atender as necessidades do cabelo crespo, que é um cabelo que tem essa dificuldade de ter uma saúde natural, genética. Qualquer danos, agentes físicos ambientais, eles já são suficientes para diminuir a ausência de umidade que já o cabelo já nasce sem. Então, assim, ó, é um cabelo, sim, que não dá para qualquer pessoa sair aplicando qualquer produto de qualquer jeito. Precisa ter conhecimento do cabelo, primeiramente, precisa ter conhecimento tecnicamente do que vai fazer e da linha que vai usar. Então precisa ter essa conexão para que você chegue no resultado de satisfação, no resultado de definição, de forma, de um resultado que a gente fala bastante, é um resultado de conforto. Por que conforto? Porque quando se fala de cabelo crespo, tem muita gente que não permite que faça e muita gente não faz porque associa ao conforto. Dói, chora, embaraça, quebra, não passa desse comprimento, por falta dessa educação do conhecimento. E aí não tem argumentação para lidar com a cliente, com o cabelo, com o cosmético. Então, é um cabelo que, assim, ó, quando o cabeleireiro estudar e entender o que é um cabelo crespo, ele vai entender a força que tem o setor do cuidado e tratamento. É muito forte, eu falo pelo meu salão e pela minha formação. É muito forte, até financeiramente falando, é o maior recurso, é o setor do tratamento. Nossa, eu fico tão feliz de ver o JP falando tecnicamente, né? Eu tenho uma linguagem que eu prefiro até falar, né? Uma menina falou, ai Solange, eu quero saber das cadeias polipeptídicas, qual que faz a molécula? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Hoje, como cabeleireira também, não como consultora, eu prefiro usar umas linguagens mais simples. Vamos lá. O cabelo, ele não recebe a comidinha certa, tá? Vamos pensar no peixinho, tá? Um cabelo liso, ele tá lá, pensa no peixinho cheio de escama. Ele precisa de água, precisa de comidinha correta. Então, tudo bem, os profissionais, onde nós temos essa preocupação de entenderem, mas e o público em si? E aquele que está lá, meu Deus do céu, até quando eu vou ter que esperar esses cabeleireiros se formarem para que eu tenha essa linguagem? Tá? Então, hoje, é uma coisa que eu penso muito e graças a Deus, nós temos hoje empresas que estão investindo bastante, onde ele pode ter a condição, o cliente final, dele poder se virar sozinho, como uma pessoa de cabelo liso. Por que não chegar lá a ele ter um entendimento próprio do que ele tem que fazer para manter o cabelo daquela forma que os profissionais de cabelo fizeram lá no salão? Porque às vezes faz lá e o profissional às vezes se perde e não consegue passar para ele como é que ele vai ficar em casa, porque senão todos nós na rua íamos ver as pessoas estilizadas da maneira como realmente sai do salão. Mas existem uma maioria, que é aquele
que é o que fica em casa, que é aquele que está no dia a dia, que é aquele que não tem condição de pagar um curso ou alguma coisa. Então, hoje eu fico olhando, o meu olhar mudou muito esses anos em relação... Eu falo, meu Deus, nós temos realmente que nos preocupar com os pais, como é que eles vão passar isso nas escolas, como é que o professor vai colocar isso, da mesma forma que é colocado para as crianças, aí é o que eu falo. A educação, ela tem que vir de lá. Sim. Então, as escolas, é fundamental que nas escolas, no desenvolvimento dessa criança que tem essa mistura ou não, que tem cabelo crespo, encaracolado, cacheado, enfim, venha nas escolas, nos próprios mercados, já sabem introduzir de uma maneira simples de como esse cabelo pode ser alimentado de maneira correta, né? E hoje, assim, com a tecnologia e com tantos produtos, né? Porque esse ramo é um dos, né? O ramo da beleza hoje em dia é um dos que puxa ali a economia do país, né? E você olha assim, não tem mais, esse shampoo ou esse creme é para cabelo cacheado. Não, é para cabelo cacheado, mas tem os níveis também, né? Outro dia a gente foi comprar para minha filha e ela falou, não, mãe, peraí que eu preciso enxergar aqui. E tem o tipo do 4C, cacho. 4A, 4B. É a nomenclatura, né? Isso, Sim, eu nem sabia, a curvatura, né? É a nomenclatura da curvatura. Isso, então assim, tem hoje em dia... aprofundou, isso é bacana também, né? Abrir esse leque, é como se fosse a maquiagem também para a pele do negro, porque não é uma pele negra, são várias tonalidades. Exato. E antes não tinha, base era base, Isso. pó era pó, e agora tem tudo isso. É um avanço, né? Nossa, que beleza. Essa criação, ela é uma criação que não é da minha geração inicial como cabeleireiro, não tinha isso quando eu comecei há 22 anos atrás, mas eu vejo que hoje é para gerar uma proximidade do entendimento, né? Quando você fala de curvatura, cabelo tipo 1, 2, 3, 4, A, B, C, é para você ter uma proximidade. Para você, assim, ó, cabelo 4, o que é um cabelo 4C? Calma, é uma proximidade, não tem esse cabelo. Não tem o cabelo tipo 3, mas é para você entender a proximidade, para você aproximar. É como a Sol falou, para você aproximar, porque hoje a gente tem o público final perdido, só que a gente tem produtos de qualidade no mercado com acessibilidade e preço. Só que o buraco no meio é a informação. Entendi. De como eu vou ter o resultado. Porque eu tenho o produto, eu consigo ter a condição de comprar o mais baratinho, que também ele é bom, mas e como que eu faço? E como que porque o resultado que a gente não enxerga está na informação. Então, a proximidade ajudou muito as pessoas em casa não ficar refém de cabeleireiro que ainda não sabe, não está preparado. O Gil vai contribuir com a gente, também faz treinamento, né? Ajuda outras pessoas também na formação. Fala um pouquinho sobre isso com a gente. No meu caso também, foi muito difícil para encontrar uma academia, falando território brasileiro, porque quando eu comecei, né, a convidá-los, os artistas, na verdade eu não convidava, né? Eu sugeria, se eles quisessem cortar cabelo comigo, eu iria até eles. Né? Porque eu tinha uma barbearia na periferia, então eu ia até eles para poder cortar. Mas com a base do corte, né, eles também me divulgavam. Aí a gente atraiu marketing indireto, né? Só que esse marketing foi trazendo pessoas que queriam se profissionalizar comigo. Só que eu mesmo, eu precisava de entender mais aquilo que eu estava fazendo. E aí na pesquisa a nível Brasil, não achei uma academia específica para essa linha de corte. Um belo dia eu falei, eu preciso fazer um curso, e aí resolvi ir para Londres. Fui para Londres, uma academia lá muito conhecida, os dois profissionais aí já conhecem, é a Tony Guy. Fiquei lá por 5 dias. E aí, em inglês, né? Eu não falo nada em inglês, eu já tinha feito um pacote para ter a tradução. E a linha do visual, porque as pessoas faziam um trabalho e eu via eles dividindo, fazendo toda aquela questão de preparação do corte. Beleza, cheguei no Brasil, aí tinha um workshop para eu dar lá em BH. Cheguei no Brasil e eu estava tentando lembrar o que eu aprendi lá para pôr na íntegra lá e mostrar. E aí foi como a Solange falou na questão da linguagem. O primeiro palestrante,
ele estava ministrando o workshop, só que ele estava falando de toda a propriedade do cabelo, desde o bulbo capilar até a finalização, tal, com o cosmético. E eu não sabia de nada, então eu queria mostrar na arte. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara é muito bom na linguagem dele, eu estou super apavorado aqui, o que eu vou fazer? Porque eu sou o segundo palestrante. Eu falei, lembrando que eu vim de Londres, eu vou encontrar aqui um cara, né, sei lá, que tem o cabelo liso, e eu vou apresentar, então, esse cabelo liso, talvez as pessoas vão gostar, porque é o liso que eu vi em Londres. Só que quando chegou no palco, na minha apresentação, eu me apresentei, aí eu falei, aproveitando que eu vim de Londres, eu vou apresentar uma técnica que eu aprendi lá. Aí uma moça levantou a mão, né? Aí a moça levantou a mão, era 2.000 barbeiros, um auditório 360, as telas em cima. E aí a pessoa levantou a mão, o meu discurso, eu parei ali naquele momento, olhei para ela e falei, pois não. Ela falou, Gil Black, você não vai fazer isso. Eu viajei 250 km para ver você cortar um afro, chegar aqui você vai cortar um liso. Aí eu meio que pensei assim, nossa, talvez ela não vai me ajudar não, mas o que eu vou fazer? Eu falei, vamos fazer uma enquete? Quem quiser ver eu cortar um liso, levanta a mão, e o afro é a mesma coisa. Quem quer ver eu cortar um liso? Aí uma grande galera levantou a mão e eu queria fazer aquilo porque eu vi eles cortando no liso. A galera levantou a mão, aí eu falei, e quem quer ver eu cortar o afro? Parece que juntou o mesmo povo com o povo que não tinha levantado a mão, e aí levantou todo mundo. E mesmo assim, eu ali em cima do palco, eu falei, por eu estar em cima do palco, eu não consigo encontrar modelo, eu fui e perguntei para a mulher, falei, você pode encontrar modelo para mim? Já achando que ela ia falar não, né? Ela falou, não, sim, Gil Black, eu consigo. Aí eu já fiquei naquela dúvida, aí ela começou, levantou da bancada onde ela estava sentada e começou a passear no auditório. Aí ela viu um negrão ali, tá? Olhou para ele e continuou dando a volta. Aí olhou outro, tinha poucos negros lá no workshop. Aí ela foi no segundo, olhou para ele, não. Quando ela terminou de fazer todo o círculo, tinha um cara com boné igual o meu, assim. E aí ela apontou assim, colocou a mão no ombro da pessoa e falou, Gil, pode ser ele. Aí eu fiquei na minha dúvida, eu falei, como que pode? Ela passou perto de 2 pessoas sem boné, e aí chega no cara com boné e pergunta se pode ser ele. Aí eu falei, tudo bem, vai depender do comprimento do cabelo do amigo. Eu falei, amigo, tira o boné, por favor. Aí ele tirou o boné e o cabelo tava uma cabeleira, aquela coisa assim, abandonada. Aí a galera já olhou pra mim e falou, você não é o bom, Gil Black? Quero ver você fazer. O que acontece? Quando eu convidei o modelo para vir ao palco, ele sentou. E conforme eu queria buscar aquela informação que eu vi em Londres, eu não lembrava porque eu estava querendo fazer aquilo no liso. Mas conforme a pessoa sentou na cadeira e eu estava ali colocando a capa, eu fui um pouco à frente do palco, eu já comecei a me sentir mais à vontade. Ali foi uma presença mais de Deus ali do que somente técnica e ansiedade. Porque eu comecei a ficar mais à vontade. E conforme eu comecei a ficar à vontade, eu comecei a pensar como que eu vou iniciar esse corte de cabelo. Eu comecei a lembrar dos pontos que foi feito no liso, transforma isso no afro. Escova o cabelo dele com uma escova raquete, desmancha o aspiral, como o JP falou, e divida com pente e começa a cortar. Ao invés de eu cortar como corto branco, eu vou pegar uma margem menor e vou cortar menos, porque esse cabelo vai recuar e talvez ele vai ter muito corte ou ele vai ter uma margem maior. E aí, tudo aquilo que eu não lembrava, comecei a lembrar, eu comecei a criar uma técnica de cabelo, da técnica do liso, no afro. E aí eu comecei a escovar, fiz a divisão do cabelo do modelo. Ele estava super feliz porque ele era o sonho dele cortar cabelo comigo. Eu acho que Deus foi muito mais na vida do cara, porque o cara, ele comentou que não tinha dormido, pedindo para Deus que se desse a oportunidade para eu cortar o cabelo dele. Uma coisa meio maluca, mas foi esse fato. E aí eu percebi que essa lembrança da técnica que eu ouvi lá em Natunigai, eu comecei a desmembrar ela no cabelo afro. E dali em diante eu comecei a ver que para cortar o cabelo afro, a gente também tem que ter preparação. Não só essa forma da gente ver o cabelo afro, né? Todo mundo determina que o cabelo afro precisa de um garfo. E o JP estava falando agora há pouco que muitas pessoas têm aquele sensorial de dor, porque o cabelo cria nó. E aí eu comecei a não colocar o garfo em primeiro lugar, eu comecei a escovar o cabelo, desmanchar. Quando ele ia para um tipo 1, que é o liso, eu tinha liberdade de fazer divisões. E no final eu esculpia o cabelo e fazia a finalização. Então eu percebi que no mercado brasileiro não tinha uma academia que me desse essa informação.
e fui para Londres. E quando eu vim, ainda minha mente voltada para aquilo que eu tinha observado, eu falei, eu só posso fazer isso em liso. Não, mas quando foi ali da divindade, coisa do Senhor, foi de Deus. Ele começou a pôr na minha cabeça algo não existente, mas fazendo reformulando uma técnica para cortar um cabelo afro. E eu comecei daquele dia em diante replicar essa informação. Eu percebi que eu também trabalhei nos Estados Unidos por um mês, que os negros norte-americanos não gostam que faz isso no cabelo deles, porque eles acham que cabelo crespo é cabelo crespo. Você tem que cortar com o garfo e a gente chora porque tem que chorar. O problema é nosso. Eu falei, não, lá no Brasil a gente limita o sensorial de dor, a gente traz uma experiência. Então eu percebi que nem eles têm às vezes a informação para fazer algo com a competência sem deixar a pessoa com aquele, né, aquela lembrança. Eu tenho que ir lá cortar, mas eu tenho que chorar também. Mas eu acabei, né, apresentando essa técnica tanto em marketing, através de redes sociais, em tutoriais, quanto presenciais. E eu vi que isso fortaleceu muito para muitos profissionais que falavam assim, Dil, eu jurava que eu achava que tinha que pegar um garfo e já sair cortando livre. Quando você começou a colocar passo a passo, eu comecei a entender mais a forma de cortar o cabelo crespo. Isso foi me dando competência no mercado e para outras pessoas também que puderam absorver. Então, eu consegui expor uma técnica. Claro que tem outras pessoas que trabalham de uma forma já nas suas próprias liberdades, que eu também aderi para mim mesmo, mas o mercado é sempre isso. O que você pode me oferecer e eu oferecer para você, né, para essa linha de profissionais, além do cosmético e essa linha técnica. Então, eu acho que o mercado hoje, o que a gente só precisa fazer é tentar orientá-los, que a gente consegue repassar, né? Porque as pessoas falam assim, o que você tem eu não consigo ter. A gente consegue sim repassar, porque hoje a gente tem o entendimento de que está falando, o entendimento de como ver uma pessoa que está iniciando, uma pessoa que já está atuando, e uma pessoa que já é sênior, e ela quer aprender novamente. Então a gente consegue replicar essa informação do dia de hoje, nessa parte de cabelo. Que bacana. Bom, esse assunto aí, eu acho que a gente podia marcar um outro programa para continuar, que ainda tem muita coisa para falar, mas nosso tempo já terminou. Bacana. Eu quero agradecer cada um dos meus entrevistados hoje aí, aqui que trouxeram assim, né, um outro olhar, tanto do segmento quanto para a pessoa, o autocuidado, muito, muito bacana. Agradeço aí a Solange Dias, consultora de beleza étnica. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Agradeço mesmo. Eu acredito que tudo isso vai ser uma oportunidade de abertura para mais, né? Para pessoas, técnicos. Que graça você, né? Aprendeu com outros mentores, que lindo, né? E ele foi adquirindo a própria técnica, né? O JP também, vocês, incrível, muito obrigado. Eu acredito que a partir de agora nós vamos estar cada vez mais alavancando para que realmente possa ser abordados outros assuntos dentro da área, né? Que bom, muito obrigado, Priscila. Eu que agradeço. Também agradeço a participação hoje aqui com a gente de JP Freitas, que é especializado em cabelos crespos. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela pauta, pela união dessa conexão aqui, entre a só que cada um trabalha no seu dia a dia, com a sua agenda, então esse encontro, mesmo com o Dil virtual, mas muito bom. As perguntas foram muito funcionais, assertivas, importantes. Então, como a Sol falou, é o início de muita coisa que a gente vai fazer juntos, intencionalmente falando agora, porque a gente já entendeu como que funciona esse mercado e aí pode marcar uma nova data que a gente vai vir com certeza. Combinado, hein? Obrigado. Também agradeço, Dil Black, especialista em educação de corte de cabelo. Obrigada, Dil. Eu que agradeço, Priscila, muito obrigado mesmo. Deus abençoe todos vocês aí, meus companheiros da beleza, Solange JP Freitas. E dizer para vocês aí que de repente está em dúvida, está limitado, porque né, essas áreas de beleza ela também tem limitação. De repente chegou esse momento de vocês que estão assistindo essa informação, está na hora de subir mais um degrau, não se limite, porque tem muitos afro por aí querendo sentar na sua cadeira e querendo receber esse talento que você já tem aí. E Deus abençoe aí seu talento, sua mão e vida que segue. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.